Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Paz do Senhor a todos. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, nossa leitura vai ser feita do verso 16 até o verso 26. Só abrir a lição aqui, só um segundo. Muito bem. Gálatas 5, do verso 16 até o verso 26. Todos acharam? Amém? Peço então que você preste atenção na leitura. Uma leitura bem curtinha, mas que vai nos servir de base para a lição nessa manhã. Diz assim o texto: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos mais uma vez por estar em tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e fala aos nossos corações. E que, independente, Senhor, do que somos e de como estamos, é a Tua palavra que fala, é a Tua palavra verdadeira, e é ela, Senhor, que nos orienta ao caminho, Senhor, que devemos seguir. Que possamos ouvir o Teu Espírito falando nos nossos corações nessa manhã, que possamos ser edificados, Senhor, por Ti, e ter, Senhor, aqui nossos corações cheios da Tua palavra, para que possamos viver, Senhor, uma vida cristã no Espírito, cheio, Senhor, de Ti, e produzindo, Senhor, os frutos do Espírito. É o que te pedimos, Senhor, graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então à nossa última lição desse pequeno seminário que fizemos do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o aspecto mais prático da vida cristã no Espírito Santo. A gente já falou um pouco sobre sobre quem é o Espírito Santo, sobre como ele atua no meio da igreja, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a vida prática do cristão, que é a vida cheia do Espírito. Mas antes eu gostaria de perguntar para os irmãos como é a vida de alguém que vive segundo as leis da Dinamarca. Alguém poderia me dizer todas as leis? Como a pessoa vive? Alguém sabe dizer? Não? Graças a Deus. Ainda bem. Mas por que a gente não sabe? Porque a gente não conhece, né? A gente não conhece nem quais são as leis da Dinamarca, pelo menos não todas, a gente pode até saber algumas, mas que são as leis, né, comuns a todos os povos, mas todas as leis a gente não conhece.
E não conhecemos nenhum dinamarquês, pelo menos eu não conheço. Então eu não sei como vivem os dinamarqueses, eu não sei quais são as leis que regem a vida deles, porque eu não os conheço, né? E assim de modo geral, com as coisas que a gente não conhece, né? Não tem como a gente falar sobre ou como a gente conseguir ter uma relação com aquilo com que é desconhecido. E o nosso relacionamento com Deus, ele se torna muito mais difícil quando a gente não conhece, quando a gente não sabe quem é Deus, quais são seus atributos, como ele age no meio do seu povo. E é um pouco sobre isso que a gente tem estudado aqui, né? A gente não fala sobre Deus, a gente não procura conhecê-lo, e por isso nosso relacionamento com ele se torna mais difícil. Então, sempre que a gente procura Deus, não sempre, mas geralmente, né, o mais comum é que a gente procure o Senhor quando a gente está com momentos de dificuldade, quando a gente está passando por alguma luta, e aí a gente recorre ao Senhor, e a gente acaba tendo essa relação usual com Deus, né? A gente procura Deus quando precisa, quando não precisa a gente vive a nossa vida aqui solitária, e depois se precisar, a gente fala de novo com Deus. Então, essa ignorância acerca da pessoa de Deus torna tudo mais difícil. E quando a gente fala do Espírito Santo, né, que é uma das manifestações do ser de Deus, como a gente pode falar sobre isso, como a gente pode conviver com isso, viver isso, se a gente não conhece? Então, o Espírito Santo não é uma força que procede de Deus como uma coisa à parte do ser de Deus, mas o Espírito Santo também é Deus, assim como Jesus é Deus, e eles formam uma Trindade Santíssima, de maneira que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas um não é necessariamente o outro, mas um está no outro e um é o outro. Então, o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai, mas ambos são um, com todos, formando assim a Trindade Divina. E o Espírito Santo faz parte da Trindade Divina, e por isso nós estamos estudando o Espírito Santo e buscando conhecê-lo melhor, para que a gente possa ter um melhor relacionamento com ele. Assim como se a gente conhecer um dinamarquês, a gente vai ter noção de quais são as leis que o regem e como é o seu país. Assim também, se a gente buscar conhecer o ser de Deus e as suas manifestações, e buscar conhecer o Espírito Santo, a pessoa de Cristo, assim também nós teremos uma relação melhor com o nosso Deus que se manifesta através da Trindade. Então, por isso, nós estamos propondo esse seminário. A nossa intenção é que, quando a gente terminar, que no caso é hoje, né, nossa última lição, nossa quarta lição, a gente tenha alcançado o entendimento mais correto acerca da pessoa do Espírito Santo. Fazendo isso, não só pelo conhecimento em si, mas com a expectativa de que ao conhecê-lo melhor, nos acheguemos mais a Ele e Ele a nós. Então, nossa expectativa é que nessa manhã, como a gente já falado de um aspecto mais prático da vida cristã, é que a gente possa buscar, de fato, viver isso, viver a vida cristã no Espírito. Que a gente possa buscar o Espírito Santo para que Ele possa reger nossas vidas, para que a gente possa ter uma vida guiada por Ele, de maneira que a gente se satisfaça nele e que Ele possa habitar em nós. E qual é o caminho do estudo de hoje? O caminho é bem simples e é bem padrão aí que a gente vem seguindo, né? Primeiro a gente vai expor a passagem selecionada, considerando seu contexto. Vamos compreender com base no texto que a gente leu, né? O que significa viver a vida cristã no Espírito e quais são as implicações e as aplicações disso na nossa vida. E a gente vai gastar um bom tempo aqui contextualizando, pelo menos boa parte do tempo, porque todo o livro de Gálatas ele trata do mesmo assunto, então é importante que a gente contextualize bem para a gente poder chegar aqui no capítulo 5, nessa porção que lemos, e ter o contexto bem compreendido. Quando a gente vai ler o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e 14, a gente pode ali observar a visita missionária de Paulo às igrejas da Galácia. Então, bem antes de escrever essas cartas, Paulo e Barnabé, eles apresentaram o Evangelho de Cristo para os moradores daquela região. E ali eles implantaram a igreja antes de ir embora. E aí, tempos depois, Paulo precisou escrever essa carta para os irmãos da Galácia, por isso que é o nome, né, Carta aos Gálatas. E a gente vai entender qual foi o motivo disso, porque da compreensão
por que a gente deve compreender isso? É muito importante a gente compreender isso para o desenvolvimento da lição, para que a gente saiba o que motivou Paulo a escrever essas cartas e o que elas significavam para os seus leitores originais. Embora a fé cristã tenha se iniciado em Jerusalém, né, o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações, em toda a terra. E naquele período, após a subida de Cristo aos céus, e quando os discípulos começaram a pregar o evangelho, quando Paulo começou a pregar o evangelho, a partir disso começou a haver uma grande discussão entre os judeus praticantes do cristianismo, aqueles que resolveram seguir a Jesus, porque eles viveram a vida inteira seguindo as leis de Moisés, né? Eles se abstinham de algumas comidas, eles praticavam a circuncisão, tinham todas aquelas leis cerimoniais, a observância do sábado, entre outras coisas. E isso eles faziam porque era o decreto do Senhor. Só que quando Cristo veio, Cristo resumiu toda a lei em apenas duas. Quais são? E ele aboliu essas leis do aspecto cerimonial, né? O próprio Cristo falou sobre isso. Mas, de qualquer maneira, todos os judeus praticantes do cristianismo, a vida inteira deles foi guiada através dessas leis. Os parâmetros foram essas leis. E o que estava acontecendo, a discussão era a seguinte: os gentios, né, os povos estrangeiros que se convertem ao cristianismo, eles precisam aderir à lei, eles precisam praticar a circuncisão, eles precisam parar de comer as comidas que a gente não pode comer, eles têm que observar o sábado. O que a gente vai fazer a respeito disso? Como a gente vai lidar com esses cristãos que estão chegando, que não fazem parte do povo judeu? Então, como a gente já disse, essas leis foram abolidas pela pessoa de Cristo, porque não são as práticas da lei que salvam o homem, mas a graça de Cristo operando em cada coração. É a graça do Senhor que salva. E isso não foi algo que começou a valer a partir da vida de Cristo ao mundo, não. Desde antes, desde a época de Abraão, a justificação vem pela fé, a fé em Deus, né? É Cristo quem salva, é Deus quem salva através da sua graça misericordiosa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E se você quiser acompanhar essa discussão que houve lá entre os discípulos e os apóstolos, você pode ler Atos 15. Mas mesmo que se tenha chegado a essa conclusão, muitos cristãos judeus eles se espalharam pelo mundo e muitos foram para a região da Galácia e começaram a propagar falsos ensinamentos a respeito da fé em Cristo, impondo aos gentios, ao povo estrangeiro que estava se convertendo, que eles deveriam aderir às práticas da lei mosaica, desacreditando o ministério de Paulo, a ponto de muitos homens aderirem à prática da circuncisão. E isso é muito sério, né? Quando você acha que você precisa fazer algum tipo de manifestação física ou de cumprir algum aspecto físico após a vinda de Cristo para poder fazer parte do povo de Deus, isso é algo muito sério, é uma heresia muito séria. E foi por causa disso, foi sabendo dessas coisas que Paulo decide enviar essa carta aos Gálatas, e assim a gente chega no nosso livro aqui como base, que a gente tem o texto como base. E foi por causa de todas essas coisas que estavam acontecendo, dessa invasão, entre aspas, dos cristãos judeus com esses falsos ensinamentos, que Paulo, depois de uma breve apresentação, ele inicia a carta aos Gálatas dizendo, no capítulo 1, verso 6, eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, veja com o nível de seriedade que Paulo trata isso, né? Eles estão muito surpresos em ver que vocês estão passando daquele que o chamou para viver no evangelho de Cristo, no evangelho da graça, para viver nesse outro evangelho que sequer é outro, porque não é o evangelho, porque só há um evangelho, que é o evangelho de Cristo. Então, em seguida, Paulo vai investir um tempo para comprovar a autenticidade de suas palavras, de seu ministério como apóstolo, ao ter sido chamado pelo próprio Messias ressurreto. Você pode acompanhar isso depois, no capítulo 1, verso 11 e 12. E foi importante Paulo fazer isso, porque as pessoas, esses judeus que estavam desacreditando, que estavam pregando essas heresias para os cristãos gentios, eles desacreditavam o ministério de Paulo.
Então eles dizem, olha, o que Paulo falou para vocês ignorem aquilo que ele disse, porque ele não tem sabedoria naquilo que ele fala. O que nós estamos falando não é correto, porque nós somos praticantes da fé judaica, praticamos as leis de Moisés desde que nós nascemos, então confiem naquilo que nós estamos dizendo. E Paulo, então, ele disserta aqui sobre a autenticidade do seu ministério, para poder falar que ele tinha autoridade nas suas palavras. E outro ponto que é importante a gente ressaltar é que Paulo queria deixar claro que a sua posição não era de alguém que viveu uma vida numa realidade distante das leis de Moisés, porque ele não era um gentio defendendo gentios, ele era um judeu irrepreensível quanto às práticas da lei da Torá no passado, porém agora vivendo na liberdade dada por Cristo e na revelação da justificação pela fé. É o que a gente lê no capítulo 1, do verso 13 ao verso 24. Então, Paulo ele praticou as leis durante a sua vida inteira, ele era um judeu praticante, mas a partir do momento em que Cristo se revelou a ele viveu, ele soube experimentar essa liberdade que Cristo trouxe de viver uma vida no Espírito, não mais sendo escravos da lei, mas recebendo a adoção de filhos como filhos de Deus. E em seguida, Paulo vai reforçar essa mensagem de liberdade dada por Cristo, que as obras da lei não podem justificar o homem. Os crentes judeus que se infiltraram no meio dos gentios, a fim de deturpar essa mensagem, Paulo chama eles de falsos irmãos, né, no capítulo 2, verso 4, e exorta os gálatas para que eles não se submetam a esses ensinos. Então, por causa desse problema, é que Pedro e Paulo tiveram um desentendimento, certamente que você já ouviu falar sobre isso, que Pedro e Paulo tiveram um problema entre eles, e foi por causa disso, porque o que estava acontecendo? Pedro, ele se apresentou aos gentios e ele se sentava para comer com os gentios, mas quando esses que pregavam esse falso ensinamento chegavam perto, estavam por perto, Pedro começou a se sentir ameaçado por isso, achando que ele poderia receber algum tipo de repressão, de repreensão. Então ele se afasta dos gentios e passa a andar com esses que ensinavam que os gentios também precisavam se circuncidar e praticar todas as leis mosaicas. Então Paulo repreende ele, fala, olha, isso é agir com hipocrisia, porque Cristo nos chamou para a liberdade, não nos chamou para ser escravos da lei, mas para viver como filhos de Deus. Então não faça isso é agir com hipocrisia. Então ele repreende Pedro, e a gente sabe que Pedro recebeu essa repreensão. Então, porque Pedro também sabia, ele conviveu com o Messias, ele sabia disso, e a atitude dele foi baseada no medo de ser repreendido pelos judeus praticantes. E essa repreensão de Paulo a Pedro também serviu como exemplo para os gentios, de que nem mesmo os discípulos de Jesus estavam isentos, estavam imunes de cair nesses falsos ensinamentos dos crentes judeus. Você pode ler sobre essa discussão que eles tiveram no capítulo 2, do verso 11 até o verso 14. E aí, fechando o capítulo 2 de Gálatas, Paulo disserta sobre a efetividade da obra da cruz, que opera através da graça, ao declarar justo diante de Deus todo aquele que confessa sua fé em Cristo. E essa verdade é muito poderosa, pois a partir desse momento que entendemos a nossa insuficiência, somos tomados da certeza de que já não somos mais nós quem vivemos por nós mesmos, mas Cristo vive em nós e opera em nós a obra da salvação. E ainda no final do capítulo 2, Paulo faz uma declaração extremamente importante, de que se a justificação fosse pelas obras da lei, então a morte de Cristo teria sido em vão. E isso é muito sério, né? Porque, veja bem, qual era a lógica? Se Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, sacrificou pelos nossos pecados, e viveu uma vida que nós jamais poderíamos viver cumprindo toda a lei, e agora nós temos a liberdade de viver em Cristo, se eu pratico as obras da lei para alcançar a salvação, então eu invalido a obra da cruz. Então a obra da cruz não serve de nada. Você vê como que o ensino ele pode ser tão danoso para uma igreja, porque embora ele tenha a aparência de piedade, né? Olha, não, porque se vocês pararem de comer essa carne, se vocês guardarem os sábados, se vocês fizerem isso aqui, se vocês fizerem aquilo, vocês vão se tornar mais puros, mais santos, vocês têm que praticar essas leis aqui. Mas você vê como que uma coisa que tem a aparência de piedade pode ser algo grave, porque anula a obra de Cristo, a obra da salvação. E você pode acompanhar esse relato no capítulo 2, do verso 15 até o verso 21. Eu acho que é até importante a gente ler essa parte, quando Paulo diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo,
também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós procuramos ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores. Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essas são as palavras de Paulo e revelam também o nível de seriedade com o qual ele tratava esse assunto. E no capítulo 3, Paulo inicia com palavras de exortação que também externam a sua angústia quanto à atitude dos Gálatas de terem recebido a mensagem no Espírito e após isso buscarem se aperfeiçoar na carne, praticando a circuncisão, dentre outras coisas, que é o verso 3, do 1 ao 6, que eu também acho legal a gente ler, quando ele diz: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofrem tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja bem, o que estava acontecendo aqui? Eles receberam a revelação de Cristo, de que a salvação é pela graça, de que a justificação é pela fé, mas eles escolheram se aperfeiçoar na carne, praticando obras da lei, como se isso fosse aperfeiçoar eles como cristãos, como se isso fosse fazer eles cristãos melhores ou mais dignos de receber alguma coisa da parte de Deus. Só que isso não é verdade. Aquele que recebe a mensagem de Cristo no Espírito deve permanecer no Espírito, não se aperfeiçoar na carne. É por isso que, em outro momento, Paulo vai dizer que, quando a gente for jejuar, a gente não deve andar cabisbaixo, com aquela impressão de que, querendo transparecer que a gente está jejuando, com aquela cara de sofrido, porque isso é querer se aperfeiçoar na carne, isso é querer chamar a atenção para si, de que você é alguém mais santo ou alguém mais digno, quando, na verdade, isso não tem proveito nenhum. O jejum, sim, tem proveito porque é a sua vida íntima com Deus, mas aquilo que é externo, aquilo que é na carne, disso não tem proveito nenhum. E em seguida ele usa o exemplo de Abraão, que mesmo antes das leis de Moisés foi declarado justo diante de Deus por ter fé nas promessas feitas a ele. Como está escrito em Gênesis 15:6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O que de imediato poderia levantar dúvidas sobre o papel da lei para o povo de Deus. Então Paulo disserta que as leis de Moisés serviam para expor os pecados do seu povo, de maneira que eles se voltassem para Deus em arrependimento. Dessa forma, a lei agiu como um guardião para Israel, até que Cristo viesse para cumprir toda a lei por nós e nos justificar pela fé nele, tanto judeus como gentios. Então, quando a gente fala sobre isso, dá a impressão de que a lei não serviu para nada, né? Bom, então, se a lei não serve para justificar o homem, para que a lei serve? Para que Deus determinou as leis? Para que Deus deu a lei para o seu povo? Então, como a gente disse aqui, a lei, ela serviu primeiro para expor o pecado do seu povo, para que esse povo soubesse o que eles estavam fazendo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem lá a história de Moisés no monte, o que estava acontecendo lá embaixo do monte? O povo fez um bezerro de ouro para adorar. Porque aquele povo vivia em uma outra cultura, eles tinham uma mentalidade totalmente deturpada e distante daquilo de quem Deus era. Então, Deus estabelece leis, olha, não prestarás cultos a outros deuses, né? Vocês não estão mais no Egito, onde existe um Deus para cada coisa. Agora vocês servem a um Deus somente, um Deus único, que é Deus sobre todas as coisas. Então, não adorarás falsos deuses, não prestarás cultos a outros deuses, senão a mim. Então, as leis elas serviram para expor os pecados do povo, para que eles soubessem o que eles estavam fazendo e se voltassem em arrependimento diante de Deus. E segundo, a lei guardou o povo
para que esse povo fosse separado dos demais povos, até que Cristo viesse e cumprisse toda a lei. Muito bem, dessa forma, através de Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Como diz a passagem, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Gálatas 4, do 4 ao 6, verso 4 ao verso 6. Portanto, viver segundo as obras da lei seria como abandonar essa virtude, essa verdade de que somos filhos de Deus e, ao invés disso, viver como escravos da lei, como se a lei justificasse, como se fosse a lei quem justificasse. Então, viver sob a lei é negar a filiação de que Cristo nos deu através do seu Espírito e viver como escravos da lei. Então, após fazer toda essa contextualização, a gente chega no capítulo em que o nosso texto se encontra, onde Paulo tinha a plena consciência da importância das leis para o povo de Deus no passado, mas agora a família de Deus foi chamada para viver em liberdade, a liberdade que Cristo deu através do seu ministério, através do seu sacrifício. Para ele, o que de mais grave acontecia nessa situação toda era a anulação da obra de Jesus, quando os gentios se apegavam às leis e às práticas mosaicas. Quando a gente lê o capítulo 5, do verso 2 até o verso 6, é isso que a gente encontra quando ele diz: Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Olha como isso são fortes as palavras de Paulo. Se vocês deixarem se circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, agora aqueles que faziam parte do povo de Deus, eles não precisavam mais das leis para saber qual era a vontade do Senhor para as suas vidas, porque agora Cristo enviou o seu Espírito, e através da ação desse Espírito na vida do crente, é que ele agiria, é que ele saberia como se comportar como filho de Deus. A gente pode ler o capítulo 5, do verso 7 até o verso 12, que fala sobre isso, onde ele diz: Vocês vinham correndo bem antes de receber os ensinamentos dos falsos mestres. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leva a toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Tem gente que acha que, às vezes, a gente pega pesado demais aqui na igreja, né? Olha o que Paulo está falando sobre os falsos mestres. Quem dera se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Então, essa é a seriedade com que o Paulo estava lidando com esse assunto. E antes de entrar no texto propriamente dito, no nosso texto de base, perdão, eu pulei uma parte aqui. Então, por isso ele diz que não é pelo fato de não haver leis escritas em tábuas, como a gente vê nas leis de Moisés, não é pelo fato de não ter essas leis que a gente deve dar lugar à carne, né? Então, bom, já que agora a gente não precisa obedecer à lei, então está tudo liberado, a gente pode viver como a gente bem entender. Não. Afinal, o próprio Cristo resumiu toda a lei em apenas duas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Logo, a obedecer quando a gente recebe o Espírito de Cristo, quando a gente se coloca como ministros de Cristo, então a gente se rende ao senhorio dele, recebemos o seu Espírito e passamos a ser guiados por ele. Então, é como ele diz aí do verso 13 até o verso 15, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, né? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne,
Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Então, antes da gente entrar no nosso texto propriamente dito, agora sim, é importante a gente ressaltar porque a gente viu todo esse contexto, né? Porque, além de ser importante pelo fato óbvio que é a contextualização em si, toda a carta aos Gálatas trata da vida cristã no Espírito. E é necessário que, assim como os Gálatas foram alertados sobre isso, nós aqui também hoje tenhamos o conhecimento, né, e possamos entender isso muito bem e inculcar isso nas nossas mentes, de que nós não somos justificados pelas obras. A vida cristã no Espírito não diz respeito a como eu devo agir para ser salvo. Todos nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, que mesmo nós sendo ainda pecadores, nos tornou justos diante de Deus para que pudéssemos chegar até Ele. Portanto, a nossa lição aqui hoje não tem como objetivo falar sobre como nós podemos ser salvos se andarmos no Espírito, mas sim como devemos andar no Espírito porque fomos salvos, pois isso irá evidenciar a obra de Cristo em nós. Isso ficou claro para vocês? Vocês entendem isso? Ok? Então, nós não estamos falando aqui sobre o que fazer para alcançar a salvação, mas como agir já que nós fomos alcançados pela salvação, já que Cristo nos chamou das trevas para a luz. Então, entrando no nosso texto, eu gostaria que a gente fosse lendo ele aos poucos. Como nós já vimos, Paulo acaba de dizer que a liberdade para a qual Cristo nos libertou não deve servir para dar ocasião à carne. E de que maneira nós vivemos essa liberdade de Cristo sem praticar as más obras, vivendo a vida cristã no Espírito. E é assim que ele inicia esse texto que nós lemos, né? Eu gostaria de ler o verso 16 até o 18, quando ele diz: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito. Para quê? Para que a gente não satisfaça os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então não existe uma maneira de vencer as limitações da carne, não existe uma maneira de vencer a luta contra contra as nossas paixões da antiga natureza, contra a satisfação momentânea, senão andando no Espírito. Como Paulo mesmo disse, não há como conciliar carne e Espírito, não pode haver coexistência entre ambos. Se a vida do cristão estiver em conformidade com um desses, não há possibilidade de também estar no controle do outro. Então, se o cristão anda na carne, ele não está no Espírito. E se o cristão está no Espírito, ele não está na carne. Não há como haver conciliação entre as duas coisas. Um cristão não pode estar na carne e viver no Espírito, não pode estar no Espírito e viver na carne. Essa batalha dos opostos só é vencida se o cristão viver no Espírito. Caso faça, não há outro resultado, a não ser a vitória do Espírito, pois esse nos conduz até a presença de Deus, onde há fortalecimento na luta contra o pecado. Então, o que estava acontecendo aqui é que até então o embate central dessa carta era entre a lei e a fé, a justificação pela lei e a justificação pela fé. E agora Paulo estava mostrando como esse embate se revela na vida do crente no aspecto prático, na vida prática do crente, na luta entre carne e espírito. E a carne, que é a nossa natureza pecaminosa. Então, esse Espírito que foi enviado a nós por Jesus, que é quem possibilita a gente a viver uma vida nova, diferente daquela que vivíamos no passado, é Ele quem nos capacita. Pois, como Paulo diz no verso 17, o Espírito luta contra a carne, para que vocês não façam o que querem. Afinal, nossa velha natureza, embora vencida na cruz do Calvário, ela ainda resiste em nós, ela ainda reside em nós. E se não fosse pelo Espírito Santo em nossas vidas, iríamos nos entregar às nossas paixões. Então, aquela máxima lá de Romanos 7, 19, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer esse faço. E dessa maneira entendemos que só é possível viver uma vida cristã se ela for vivida no Espírito, de modo que o mesmo age em nós, nos fortalecendo nessa luta diária. Então,
por mais que a gente tenha a consciência de que Cristo venceu os pecados na cruz do Calvário, de que nós estamos crucificados com Ele, que essas práticas do passado devem ficar para trás, né? Como Martinho Lutero dizia, que acho que era ele que dizia, né, que achava que a velha natureza ia morrer no batismo, mas ela sabia nadar. Então, a velha natureza continua dentro de nós, ela reside dentro de nós, e se não for pelo Espírito Santo em nossas vidas, certamente nos entregaríamos a essas paixões. É o que Paulo diz aqui, né? Que o Espírito luta contra a carne para que a gente não faça o que a gente quer, porque a nossa natureza quer fazer o que é errado, né? O meu filho, ele tem 9 meses e ele já manifesta uma natureza extremamente pecaminosa. É engraçado porque a nossa percepção sobre muitas coisas vai mudando, né? E existem coisas assim que são nitidamente pecado, não tem outra explicação, porque ninguém ensinou aquilo para ele, né? Ninguém ensinou que se ele ficar fazendo pirraça e chorando, e enfim, que aquilo ali vai resultar em alguma coisa que vão fazer a vontade dele. Ninguém ensinou isso para ele, né? E o que é isso? Isso é uma coisa egoísta do ser humano, aquela coisa do eu tenho que ser eu preciso ser satisfeito em todas as áreas, né? Alguém tem que me satisfazer, não posso ficar aqui nesse tédio. Então, a nossa natureza por si só, se a gente, né, como diria o poeta contemporâneo, se a gente deixar a vida nos levar, a vida leva eu, a gente não vai para lugar nenhum. O que a gente vai é se enterrar cada vez mais no poço de pecado, porque a nossa natureza nos conduz a isso. Então, quando a gente se entrega, quando a nossa vida é entregue a Cristo e o Espírito habita em nós, é esse Espírito que refreia o pecado e que nos traz a consciência de que precisamos viver em conformidade com o Espírito. Então, dando sequência no nosso texto, capítulo 5, versos 19 a 21, é quando ele vai falar sobre as obras da carne, né? Onde ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas. E eu acho interessante quando ele fala sobre isso, porque todo mundo conhece, né, as obras da carne. É mais fácil conhecer a obra da carne do que a obra do Espírito, porque a obra da carne está aqui, né? Está no DNA. Então ele fala, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como já disse antes, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, em seguida, Paulo lista, né, ele faz essa lista das práticas da carne, de quem vive de acordo com os desejos da carne e da velha natureza. E essas práticas da carne são divididas em alguns grupos, a gente vai ver isso aqui, né? E o primeiro grupo dessas práticas de respeito aos pecados sensuais. Primeiro é a imoralidade sexual, perdão, ou a prostituição em outras versões, né? Que diz respeito a qualquer tipo de prática que deturpe o propósito para o qual o sexo foi criado por Deus. A relação sexual foi criada por Deus para que ela fosse praticada entre o marido e sua esposa, né? Entre homem e mulher, o marido e sua esposa. Então, qualquer coisa que passe disso, qualquer coisa que esteja fora desse contexto, se encaixa dentro desse conceito de moralidade sexual. Então, enfim, como Paulo diz, essas obras da carne são conhecidas, né? Eu não daria tempo de listar todas aqui, mas a gente sabe bem quais são. Depois vem a impureza, que é bem semelhante ao termo anterior, mas aqui vai além, né? Ela fala de qualquer corrupção sexual, não só da prática sexual em si, mas da corrupção sexual como um todo, né? Seja a satisfação no olhar, enfim, como Cristo fala, né? Que aquele que olhar a outra mulher com mais intenções já adulterou, seja, enfim, a autossatisfação, né? O auto prazer, que também é uma prática sexual deturpada. Então aqui não é só uma coisa extraconjugal, ou enfim, uma relação sexual propriamente dita, mas é qualquer impureza que diz respeito à corrupção sexual. Depois vem a libertinagem, que é o termo que diz respeito ao estilo de vida, né, de quem se entregou à impureza sexual. Então, todo aquele que vive deliberadamente entregue aos desejos sexuais é um libertino, né, ou uma libertina.
Interessante porque, para citar um caso famoso, recentemente teve aquela situação do tapa na cara lá no Oscar, né? E todo mundo ficou sabendo aquela coisa toda. O Will Smith deu um tapa na cara do rapaz que estava apresentando o Oscar porque ele ofendeu a esposa. E não que isso justifique, mas quando a gente olha para a relação da vida entre o Will Smith e sua esposa, é uma relação totalmente libertina, onde cada um pode seguir sua vida. Inclusive a esposa dele tem um namorado que é namorado assim, né? Frequenta a casa e etc, e tá tudo bem entre eles, e ele também tem liberdade para fazer o que ele quiser, fora do contexto do casamento. E o que é isso? Isso é uma vida libertina, isso é a libertinagem, né? É essa vida de quem assim não poupa o se entregar aos prazeres sexuais, quem decididamente se entregou, decidiu viver essa vida e se entregou a ela. Então essa é uma pessoa que anda na libertinagem, que é uma pessoa libertina. E o segundo grupo, né, das obras da carne, ele aponta os pecados religiosos. Primeiro é a idolatria, a adoração a outros deuses, o que não diz respeito somente a cultos pagãos ou adoração a imagens de deuses de outras religiões. O termo abrange também a idolatria de pessoas, objetos, a idolatria de si mesmo e até a idolatria de falsas doutrinas. Então a gente sempre acha que é muito fácil esse ponto da idolatria, porque a gente não serve a deuses falsos, né? Bom, eu sou cristão, eu sirvo ao Deus verdadeiro, então eu não sou um idólatra. Mais ou menos, né? Porque a gente pode idolatrar muitas outras coisas. Uma celebridade pode ser uma idolatria para a gente, né? O trabalho pode ser uma idolatria. Quando eu sei mais sobre um famoso do que eu sei sobre Deus, isso é algo preocupante, né? A família, os filhos podem ser, né, idolatrados. Hoje em dia, mais que os filhos, os pets, né? Inclusive, eu não sei em qual instância está isso, mas está para sancionar uma lei aí de guarda compartilhada de pets, né? Onde vai haver indenização por parte daquele de quem partiu a intenção de divorciar. Esse vai ter que pagar é como se fosse como se diz quando? Uma pensão, obrigado. Uma pensão para o pet. A gente vê que nível chegou, né, a situação. Então, mais ou menos assim, a gente teve essa situação desse aborto aí essa semana, dessa menina, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente perderia muito tempo com isso, e é um assunto muito sério, não dá para falar rápido, mas assim, é certo que se fosse assim, um filhote de cachorro, as proporções seriam muito maiores, porque hoje em dia a vida de um cachorro vale mais que a do ser humano. Então, um cachorro pode ser idolatrado, né? Quando você vive a sua vida. O que é idolatria? É quando você vive a sua vida em função daquilo. Se você vive a sua vida em função do seu filho, o seu filho pode ser o seu Deus. Se você vive a sua vida em função do seu trabalho, o seu trabalho pode ser o seu Deus, né? Então, é um tema muito, muito complexo, não é tão simples de ser resolvido, e é um tema a se pensar, né? Eu tenho colocado alguma coisa antes de Deus. Existe alguma coisa mais importante na minha vida do que o próprio Deus, né? Eu vi uma vez um testemunho de uma moça que ela disse que ela passou, acho que 15 ou 16 anos da vida dela idolatrando o ciúme que ela tinha pelo marido. Porque esse ciúme que ela tinha tomava tanto a mente dela que ela não conseguia parar de pensar nisso. E ela criava teorias, ela criava conspirações, e aquilo ocupava tanto a mente dela que ela não idolatrava, não era nem o marido, era o ciúme que ela tinha do marido. E ela, graças a Deus, conseguiu perceber isso e se reconciliar com Deus e também com seu marido e abandonar esse pensamento. Mas a nossa mente é muito perigosa, irmãos. A gente pode idolatrar alguma coisa sem mesmo perceber, né? Calvino dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, isso é um fato. Se ele dizia isso, quem sou eu para falar o contrário, né? Ou para achar que no meu coração não é a fábrica de ídolos. Exatamente. O tempo que você passa no seu dia pensando no trabalho, na internet, alguma coisa, quanto tempo você dedica para aquilo ali no seu dia e dá uma boa ideia de como aquilo ali ocupa a sua mente e o seu coração. Exatamente. Inclusive eu estou lendo, né, um livro do John Piper, não lembro o nome agora,
mas fala um pouco sobre a vida cristã no cotidiano, e ele fala sobre isso, né? A máxima do John Piper é sempre essa, sobre se satisfazer em Cristo, né? E ele estava falando sobre essa questão, porque às vezes a gente coloca como desculpa, né? Ah, mas eu passo 8 horas do meu dia no trabalho, então não tem como eu pensar mais no meu trabalho. Ou eu passo tantas horas do meu dia com meu filho, então não tem como eu não pensar mais no meu filho. Mas a questão por que você faz aquilo? Porque se você trabalha para a glória de Deus, então o seu trabalho não ocupa sua mente pelo trabalho em si, mas ele ocupa sua mente porque você quer fazer aquilo para a glória de Deus. Se você cuida do seu filho para a glória de Deus, então o seu filho ocupa sua mente não porque é o seu filho por si só, mas porque você quer criar ele da melhor forma possível para que Deus seja glorificado. Então é a maneira como a gente conduz as coisas, como o Renato falou, né? O tempo que a gente investe em cada uma dessas coisas que vai determinar se nós temos um coração idólatra ou não. Mas seguindo, em seguida vem a feitiçaria, e esse termo em grego ele é usado que aqui é colocado como feitiçaria, é o mesmo que traduzido como farmácia, né? Que significa basicamente a administração de drogas ou poções mágicas, e aí também passou a representar todo tipo de feitiçaria. Então é um termo que diz respeito a... Porque existem cristãos, por incrível que pareça, que acreditam em horóscopo, né? Como é que é aquele negócio? Signos. E tem gente que leva isso aí a sério, né? Então, esse tipo de coisas, essas coisas místicas, né? Tudo isso se encaixa aqui nesse termo feitiçaria. Então, que também são obras da carne. O terceiro grupo diz respeito aos pecados acerca do temperamento. E esse aqui, para mim, é um dos mais difíceis, né? E aí, primeiro, a gente tem as inimizades e as rixas, que são literalmente o oposto de como deve ser a vida cristã em comunidade, né? É quando o indivíduo não se emprega a nenhuma virtude no relacionamento com o próximo. Ele não tem nenhum tipo de... ele não parte dele nenhum tipo de virtude com o próximo. Para ele está tudo bem viver em inimizade, em briga, ele procura discussão, ele procura fazer... vai causar desunião, aquela coisa toda. Estava até conversando com o Guilherme ontem. Eu entrei numa discussão, entre aspas, no Twitter essa semana, e eu usei um termo forte no meu argumento, e a menina me respondeu dizendo: poxa, eu acho que você poderia refutar o que eu disse sem usar esse termo. E aí, eu fiquei me sentindo mal com aquilo, cara. Falei, caramba, realmente, peguei pesado. Aí fui lá, pedi perdão para a menina. Porque às vezes a gente age dessa forma, né? A gente age com inimizade, a gente não tem essa coisa da empatia, a gente não tem problema em lidar com isso, a gente age com essas rixas e com essa coisa toda, e não se importa com isso. E eu dei graças a Deus que a menina me repreendeu e eu, né, consegui ali reverter a situação, mas às vezes a coisa foge um pouco do controle, né? Em seguida vem o ciúme, e a palavra original do grego, que é zelos, né, ela tinha inicialmente um bom sentido, né? Mas com o tempo passou a ser usado para caracterizar o sentimento de quem queria possuir algo que era do outro ou depositar valor superestimado no que não era seu. Por que muitas vezes a gente tem ciúme de alguma coisa, né? Ciúme de uma relação? Porque a gente coloca naquilo um valor demasiado, né? Mais uma vez citando John Piper, ele fala sobre isso. Quando a gente não se satisfaz em Cristo, é muito mais fácil a gente sentir ciúme do outro. Por quê? Porque a gente quer que o outro nos satisfaça. A gente coloca a nossa expectativa de satisfação no outro, no nosso cônjuge, no nosso filho, ou seja lá em quem for. A gente coloca esse valor superestimado na pessoa, e aí por isso a gente começa a sentir ciúme, né? Quando a pessoa não dá atenção, quando a gente vê a pessoa com outro grupo de amigos, ou quando a gente vê o nosso filho se afastando, então a gente gera esse sentimento de ciúme porque a gente simplesmente depositou esse valor superestimado naquilo. E é lógico que existe um nível de ciúme que, como eu disse aqui, inicialmente era um termo que era uma coisa boa, existe um nível de ciúme que demonstra zelo, demonstra cuidado. Mas a gente sabe qual é o limite disso, né? A gente sabe onde uma coisa passa a ser outra, porque é uma coisa que se torna doentia, né? Ia contar uma história, mas não vou contar, não. Depois vem a ira, né? Ou as iras, e aqui não diz respeito ao sentimento de ira propriamente dito, né? Uma pessoa assim... como é que eu posso dizer? Não é a ira por si só,
mas é o comportamento de quem vive irado, né? Então, isso, a pessoa que vive irada, a palavra dá sentido, a ira que se inflama, né? Não é aquela ira que perdura, mas aquela ira que inflama e explode ali na hora, né? Quando você está naquela discussão e aí aquilo vai te causando aquela ira, aquela coisa toda que aí você explode com essa... xinga e fala aquele monte de coisa e depois você percebe na besteira que você falou, mas já era tarde demais. Aí para você não ficar por baixo, você quer falar mais ainda para tentar corrigir o erro, enfim. É esse tipo de ira que o texto diz, porque a gente sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá nos frutos do Espírito, mas a gente sabe que um cristão, ele deve ser manso, né? Manso e humilde. Então, é essa ira, dessa explosão, dessa ira mal usada, né? Que o apóstolo Paulo está falando em outro momento, ele vai dizer, em outro momento Cristo diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então a ira por si só, ela tem a sua usualidade, mas quando a gente usa a ira para ofensa ou para, enfim, causar algum tipo de discórdia ou para machucar alguém, então essa ira passa a ser uma ira danosa. Deixa eu só desbloquear aqui porque bloqueou. Muito bem. Depois vem as discórdias, as divisões, facções e inveja, e a gente colocou tudo aí no mesmo bloco porque são 4 termos diferentes para o mesmo efeito devastador, que é a desunião, né? A fragmentação de um grupo em detrimento de um mau comportamento de um indivíduo. E por incrível que pareça, tem gente que tem prazer nisso, prazer em causar discórdia, divisão, né? Criar facções, criar grupinhos, aquele grupo que promove a inveja, a intriga. Então, toda essa questão, todos esses termos aqui dizem respeito a isso, a divisão, a pessoa que tem prazer em dividir, não tem prazer em unir, né? Então, é mais ou menos assim, né? Eu sei que tem um grupo ali que pensa dessa forma, e aí eu vou lá e falo, fulano pensa de outra forma, tá lá falando que vocês estão tudo errado, e aí fica feliz, né? Plantei a sementinha do mal, causando ali as divisões e as discórdias entre os irmãos. E fechamos esse terceiro bloco. E, por fim, o quarto e último bloco, que fala sobre os excessos alimentares. Primeiro vem a bebedeira, né? E no mundo antigo, o consumo do vinho não era algo incomum, tá? Os gregos consumiam mais vinho do que leite. Isso, assim, não é só o fato de beber, né? Coisas produzidas. Hoje a gente consome muito leite, por exemplo. Qualquer coisa que a gente vai fazer, basicamente, existem leite. A composição tem leite, né? Então, bolo tem leite, biscoito tem leite, pão tem leite. Enfim, muita coisa tem leite. No mundo antigo, né? Na Grécia Antiga, os gregos, né? Eles não era assim. Eles consumiam mais vinho do que leite. E até na infância mesmo, os garotos consumiam vinho. Isso não era algo estranho. Então, por isso, havia a cultura dentro daquele povo antigo, que é uma cultura que também passou a ser uma cultura cristã, de condenar o consumo excessivo do vinho. Porque sabia-se que a embriaguez, ela reduz o homem à condição de um animal. E isso era uma educação do mundo antigo. Olha, e isso não era exclusivo dos cristãos. Havia essa cultura, não se embriague porque a embriaguez leva o ser humano a se comportar como um animal. Então, era um consumo, como é que se fala? Um consumo consciente do vinho, né? E, então, existe essa repreensão para as bebedeiras. Olha, não se embriaguem, né? Para que o comportamento de vocês não se reduza ao comportamento de um animal. E quem já viu aqui uma pessoa embriagada sabe o que é isso, né? A pessoa pode se tornar uma pessoa extremamente agressiva, ela pode se tornar uma pessoa extremamente fragilizada. Tem gente que chora a beça, né? E, enfim, fica insuportavelmente chato. Todos os meus contextos de presenciar embriaguez foram contextos de rua, né? De ver alguém na rua, e é uma condição muito triste. A pessoa mal consegue andar, aquela coisa de se arrastar pelos muros e vai caindo aqui, vai caindo ali, e não tem noção do que está fazendo, é uma coisa muito triste. Então há essa repreensão também em relação às bebedeiras. E por último, as orgias. Esse termo aqui, que é o termo comos do grego, que também pode ser traduzido como glutonaria, era uma expressão comum e usada para um grupo de amigos que acompanhavam o vencedor de um jogo após sua vitória. Então ali havia o consumo excessivo e impulsivo de toda sorte de comidas
e bebidas. Então, o termo que ele usa aqui no grego, que é esse termo komos, ele é um símbolo, né, do que era essa prática comum, dessa saída com o vitorioso para consumir aquela quantidade desenfreada de comida, aquela coisa toda, e comer mais do que devia. E aqui há uma ressalva muito séria, porque se tem uma brincadeira que eu não gosto, é aquela que o crente é conhecido por comer muito. Porque a glutonaria é um pecado, né? E quando a gente assume esse papel, não, somos crentes, então a gente não bebe, mas come muito, né? Que isso? Não só os gregos, como os romanos também, nos seus banquetes, né, onde eu estava participando de um curso, ele fez essa menção, que eles comiam tanto nesses banquetes, e a ponto de eles não suportarem mais comer. Aí eles pegavam a pena de ganso, enfiavam na garganta para provocar o vômito, para que eles pudessem voltar ao banquete e continuar se passando. É uma coisa terrível. Então, é uma coisa absurda. É. Né? Não só a bebida, como também a comida era assim dessa forma. É porque, por mais que a gente... embora a gente não pratique isso, óbvio, mas a gente sabe que o comer é um prazer, né? Ainda mais quando você come uma coisa boa, né? Quando você está diante de um banquete, é terrível isso, porque a gente quer comer de tudo, né? Eu sou fraco, eu não consigo... Eu sou pior porque eu ainda fico confuso. Quando tem muita coisa, eu fico perdido, acabo comendo pouco. Mas... Paulo fala dentro desse contexto. Sim, é esse contexto. Isso era muito frequente. Era muito comum, sim. Quer falar, Jane? Alguma coisa? Sim, não só bom, você falar do glutonaria um pouco, mas os dias se refere também à sexualidade. Sim, mas é porque a gente já tratou lá no primeiro bloco da sexualidade. Ok. Não, mas os dias como também Sim. sexual. Sim, é por isso que a gente falou aqui que é porque esse termo komos aqui, ele tratava mais essa questão do banquete, né? É porque as traduções vão variar, né? Mas muitas traduções para o português mesmo traduzem como glutonaria, né? Que é um termo usado justamente para essa questão da comida. Porque o Paulo fez isso intencionalmente, ele dividiu em blocos intencionalmente, né? Então, primeiro tem as questões sexuais, depois tem as questões de temperamento, depois tem as questões de idolatria, e ele fecha com essa questão das práticas alimentares, né? Então, é uma coisa terrível. Então, voltando ao fio da meada, é muito ruim a gente ser conhecido como um povo que come muito, né? Inclusive, eu conheço umas pessoas aí que trabalham com buffet, e quando vai fechar a festa, pergunta, é festa para crente? Porque o consumo é diferente, né? Porque como não bebe, faz sentido ou não faz, Ligiane? Porque como não tem bebida alcoólica, geralmente a pessoa consome mais comida. Então, é algo que a gente deve ter um certo receio, né? E quando alguém fizer essa piada perto de você, repreenda essa pessoa. Olha, por mais que a gente seja reconhecido por isso, isso não é certo. Porque o crente, ele deve viver a vida sempre em moderação, né? Mas, enfim, então Paulo fecha essa parte dos frutos não, né? Dos pecados da carne, das obras da carne, obrigado. Então, ele encerra essa parte dizendo que todo aquele que diz servir a Cristo, mas pratica essas coisas, não herdarão o reino, né? Todas essas obras da carne, elas foram vencidas por Cristo na cruz do Calvário. Então, viver praticando essas coisas é viver anulando a obra da cruz. Porque Cristo venceu essas coisas, irmãos. Então, se eu vivo na prática dessas coisas, eu vivo como aqueles gentios que viviam nas práticas judaicas. Eu vivo anulando a obra da cruz. Então, é muito importante que a gente viva não mais como escravos dos prazeres da carne, mas como filhos de Deus, como aqueles que vivem no Espírito de Deus, no Espírito da adoção para o qual fomos chamados. Então, é esse o convite que Cristo nos faz ao nos chamar para ser seus servos, né? Não vivam mais como escravos da carne, mas como os filhos de Deus, vivendo uma vida no Espírito. E é com base nessa compreensão que Paulo então finaliza essa primeira parte. Olha, não vivam como a gente vivia no passado, como escravos dessas coisas, porque Cristo venceu isso na cruz. Vamos viver agora como filhos, porque fomos chamados para isso, vivendo no Espírito de Deus. E em seguida vem então os frutos do Espírito, capítulo 5, do 22 ao 24, onde ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que estão
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, que acabamos de dizer, com as suas paixões e seus desejos. Tem até, não tem como ler essa passagem aqui sem lembrar de uma música que meu sobrinho ouve, sobre Gálatas 5, 22. E desde que eu comecei a ler esse texto, essa musiquinha ficou martelando na minha cabeça, mas eu não vou cantar, fiquem tranquilos. Então, em seguida, Paulo ele contrasta os termos que ele vinha usando antes para lançar luz sobre as virtudes praticadas pelos cristãos. Então, ao invés de usar o termo obras, que é o que ele usou para obras da carne, né, agora ele usa fruto. Muito provavelmente ele faz isso referindo-se às palavras de Cristo, quando ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, é possível que ele use esse termo para se referir a essas palavras de Cristo e para contrastar, né, a palavra fruto com a palavra obras. E também, em contraste, ao invés de usar o termo carne, agora ele usa o termo espírito. Então, não são obras da carne e obras da carne e obras positivas da carne, né? São obras da carne e frutos do Espírito. Então, assim, os frutos do Espírito podem ser divididos em apenas dois grupos. O primeiro são os frutos no âmbito pessoal, né? E o primeiro deles é o amor, e a gente sabe como Paulo considerava o amor, né, como o maior de todos os dons. A gente tem 1 Coríntios 13, que é um bom exemplo disso, quando ele fala do amor como um dom supremo. E todo o fruto do Espírito parte da premissa do amor. As palavras de João: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Existe até uma curiosidade que eu li depois, que em alguns textos antigos que foram achados, vinha escrito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, e depois tinha um travessão que conduzia os outros frutos, como se tudo partisse do amor e os demais frutos estivessem ligados no amor. Porque o amor é o dom supremo, né? Tudo parte do amor, tudo parte do agir com o amor. Então, João fala muito sobre isso em suas cartas, né? E por isso colocamos aqui esse versículo de quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, é muito importante que a vida do cristão seja marcada por uma vida vivida com base no amor. Em seguida vem a alegria, não uma alegria baseada em uma felicidade momentânea, né? Mas a alegria que Cristo nos concede, como ele diz: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E ele nos concede essa alegria através do seu Espírito, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o que acabamos de falar sobre os frutos da carne, né? Então, a gente não se satisfaz, a nossa alegria não consiste mais em comer tanto a ponto de vomitar depois para comer mais, porque a nossa alegria agora consiste em viver uma vida para Cristo, né? A nossa alegria é a alegria de Cristo, a nossa alegria é fazer a vontade de Cristo. É essa alegria que o texto diz, né? Não é aquela alegria tipo assim: eu ri muito hoje, então eu estou no fruto do Espírito. Não é isso. Não é esse tipo de alegria. É essa alegria que Cristo nos dá. É a alegria de viver feliz pelo fato de ser servos de Cristo, pelo fato de ser escolhido por Deus para ser chamado seu filho. E essa alegria ninguém pode roubar de nós, né? Essa é uma alegria que não importa qual é a circunstância que estamos vivendo, ela, por mais que ela não se manifeste exteriormente, mas interiormente ela está lá, porque não importa qual seja a circunstância, nós somos filhos de Deus, e essa alegria ninguém pode roubar de nós. Em seguida vem a paz, e a paz que só o Senhor pode nos dar, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, Filipenses 4:7. Eu citei outros textos aqui também que eu esqueci de falar as referências, mas elas estão aí na lição, você pode ver depois. Mas é essa paz que só Cristo pode nos dar, né? É essa paz que excede o entendimento humano. E isso é algo que choca o mundo, né? Como pode o cristão viver em paz num mundo tão perturbado? É interessante porque essa semana, cara, é impressionante. Eu fico um tempo longe das redes sociais, quando eu volto é isso, né? É discussão. Estou até pensando em sair de novo já. Enfim, eu fiz um comentário lá sobre política. E aí, cara, veio um rapaz furioso por cima de mim, falando que não é isso, porque esse candidato é um homem de Deus e foi Deus que levantou ele. E se ele sair, vão se levantar a esquerda com as suas ideologias, não sei o quê. E assim, irmãos, eu entendo
e entendo de fato que é lógico que a gente tem que priorizar a nossa vida política baseada naquilo que é a palavra de Deus. Então, se nós temos um discernimento de como é a vida do cristão, e existem pautas sendo pregadas por aí que são diferentes daquilo que Cristo nos ensina, é lógico que a gente vai seguir de acordo com o que é mais parecido com a nossa fé. Agora, eu não posso viver em desespero, em temor, não, porque se tal político conseguir vitória, as ideologias vão se instalar por aí e tudo vai ser diferente. Meus irmãos, cadê a paz que está de entendimento humano? Nós temos que viver em paz, porque ainda que os dias maus vierem, Cristo continua sendo o Senhor. Né? Não há ideologia que seja capaz de tirar Cristo do seu trono. Ou do controle, justamente. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Então, até quando o governante é mau, quem o colocou lá foi Deus. Muitas vezes para trazer juízo para o seu povo. Então, não há o que temer, irmãos, em relação ao dia mau. A gente faz a nossa parte como cidadãos, sim, mas se o dia mau vier, amém. Continuaremos servindo ao Senhor porque Ele nos dá a paz de que ainda que o pior aconteça, estaremos com Ele na glória. Então, esse é um fruto que tem que ser muito valorizado por nós, para que a gente viva em paz, mesmo nesse mundo caído. E o segundo grupo são os frutos do âmbito relacional, né? O primeiro deles é a longanimidade, que é a paciência, né? O famoso ditado popular, a paciência é uma virtude. A atitude de quem não busca a vingança ou revidar o mal retribuído pelo outro. Difícil, né? A longanimidade é um fruto amargo de se comer, mas temos que praticá-lo. Benignidade e bondade são termos que estão ligados entre si, né? A benignidade, a bondade, que também poderia ser traduzido como amabilidade, que é agir com benevolência, não demonstrar resistência ao oferecer perdão, amparar, ser solidário, né? Prestar solidariedade. De modo geral, esses dois termos dizem respeito a um comportamento que aborrece o mal, né? Quando a pessoa espera o pior de você, você vai lá e oferece aquilo que é bom, né? Quando todo mundo acha que você vai fazer, agora ele vai se vingar, agora já era, agora ele vai fazer aquilo que deve ser feito, e ele vai lá e oferece perdão, né? Isso que às vezes quebra muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, é mais ou menos o que acontece na atitude de Cristo por nós, né? Quando nós merecíamos o fogo eterno, então Deus envia seu Filho, né? É um ato de extrema bondade, é o ápice da bondade, né? É esse amor de Deus que se revela e se entrega por pessoas que não mereciam esse amor. Fidelidade, a palavra original era um termo usado no grego para se referir a homens dignos de confiança. Alguns defendem que esse termo se refere à fé, mas se fosse o caso, ele apareceria entre os primeiros citados, que são os de aspecto pessoal, não relacional. Então, esse termo fidelidade não diz respeito à fé, diz respeito a ser digno de confiança, né? Alguém que age com fidelidade, alguém que é fiel aos seus compromissos, alguém que age como se diz, alguém que tem caráter, né? Alguém que é digno de confiança. E é uma coisa que também anda em extinção no nosso mundo hoje. Em seguida vem a mansidão, que tem as suas bases na humildade, é ser manso de respeito a fazer calar o ego na relação com o próximo. Nada aqui é fácil, né, irmãos? Essa é a realidade. E fazer calar o nosso ego é uma das coisas mais difíceis, porque geralmente a gente quer se agradar, né? Geralmente a gente quer ter razão, geralmente a gente quer sair por cima, mas a mansidão nos ensina a agir com humildade, né? A se calar naquele momento e procurar um outro momento para conversar, para falar em outro momento, para tratar do assunto em outro momento. E por fim, domínio próprio, que ele acaba também abrangendo todos esses outros, mas ele é um termo que no grego se refere à virtude de um imperador que jamais permite que seus interesses privados interfiram no governo do povo. É o fruto daquele que possui tanto domínio de si que consegue servir ao outro. Uma virtude extremamente expressa no ministério de Cristo, né? Cristo tinha tanto domínio de si que ele servia aos outros, né? Então a gente vê isso no lava-pés, por exemplo.
Cristo é tanto domínio de quem ele era, ele sabia quem ele era. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. A ele pertence todas as coisas, ele é Senhor sobre tudo. Mas ele escolheu se reduzir a servo para lavar os pés de seus discípulos. Isso é muito forte, irmãos. Porque isso... Um exemplo desse aí foi quando ele estava com a mulher samaritana. Ele estava ali com fome, os discípulos foram procurar comida. Sim. Apareceu uma oportunidade dele mostrar o reino, a comida ficou para depois. Ele falou, Sim. Meu reino, eu quero fazer a vontade de Pai, essa é a minha comida. Essa é a minha comida. Então, estão aqui, veio a multidão e ele ficou ensinando ali. Justamente. Deixou para depois, para fazer a vontade dele naquele momento ali. Sim. E ele mesmo fala sobre isso, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. E a pessoa só consegue fazer esse tipo de coisa quando ela tem domínio de si, quando ela sabe quem ela é. Porque a pessoa que não sabe quem ela é, ela quer ser servida, né? Para ter status, para ganhar, né, algum tipo de glória. Mas quando a pessoa se reconhece, quando a pessoa sabe quem ela é, ela serve, né? Ela se coloca em posição de servo. Isso está relacionado ao que é dito lá na introdução, né? Para você ter um bom relacionamento com Deus e também com o próximo, você tem que se conhecer. Sim. Você tem que ter o autoconhecimento para você saber quais são as suas potencialidades e as suas falhas, Uhum. os seus pontos fracos. E aí você consegue admitir que não é perfeito e nessa dimensão você consegue desenvolver um bom relacionamento com o outro, mesmo discordando dele. Uhum. Exatamente. Existe um doutor, né? Um médico bem conhecido aí nas redes sociais, Paulo Musi, e assistindo um podcast que ele estava falando sobre... depois vocês procuram o tamanho do maluco. Ele é enorme. Um pouco parecido comigo, assim. Não é brincadeira, não. Acho que um braço dele deve ser meu tronco. O cara é absurdo, ele é enorme. E ele estava falando que quando ele frequenta, né, esses ambientes de onde tem bebida e etc., geralmente quando aparece um bêbado, o bêbado quer puxar briga com ele. O cara está tão fora de si que ele procura o maior para brigar. E aí ele fala que quando ele se vê nesse contexto de briga, ele sempre se afasta. Pode ser o cara mais forte ou mais fraco, ele se afasta. Por que ele faz isso? Porque ele conhece o potencial que ele tem. Ele se conhece, ele sabe que com um tapa na cara ele podia derrubar o maluco. Só que aí ele se conhece. Então ele não vai se envolver naquela situação por se conhecer, por saber o potencial que ele tem. Mas se é um baixinho que nem eu, vem pra cima, vamos embora, irmão. Vamos cair pra dentro. Por quê? Porque você não conhece, não sabe quais são as suas limitações, né? E você acha que aquilo ali é pra você tem que se provar. Só que naquela situação o cara não precisa se provar, porque ele sabe quem ele é. Então é mais ou menos por aqui, o domínio próprio está muito ligado a isso. A gente saber quem a gente é, para a gente saber como agir diante das circunstâncias que nos aparecem no dia a dia. Então, logo após apresentar os frutos do Espírito, conclui-se que não há lei que se opõe a elas. Essas práticas dadas a nós através do Espírito Santo foram concedidas por Cristo. Portanto, não as praticamos porque queremos alcançar a misericórdia de Deus, mas as praticamos porque já fomos alcançados pela misericórdia de Deus e consideramos que nossos desejos da carne foram vencidos na morte de Cristo, na cruz. E finalizando, né, o texto que lemos, do verso 25 ao verso 26, Paulo vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, mesmo que Cristo tenha vencido o pecado na cruz, como nós já dissemos, as obras da carne e suas paixões continuam fazendo parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, para cada cristão só é possível obter vitória na luta contra esses desejos, caso esse cristão esteja vivendo a sua vida no Espírito. Portanto, cabe a cada cristão viver e andar no Espírito. Então, nós chegamos aqui à parte final da nossa lição. Oi. Só um minutinho, só destacando aqui só a coerência de Paulo e a forma como ele consegue manter o pensamento sempre, ele tem um fio condutor, né? Uhum. O pensamento dele, ele tem uma mola mestra, um assunto principal, e ele, dentro desse assunto principal, ele sai, ele vai para cá, vem para lá, fala disso, fala daquilo, mas ele nunca perde o fio do meado. Uhum. É interessante que a discussão propriamente dita começa no capítulo 3, como a gente viu. E ele pergunta: será que vocês estão tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Uhum. É interessante que aqui ele termina, ele conclui tudo que ele disse, voltando a esse assunto do capítulo 3. Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se nós começamos
se ela foi concedida por uma obra espiritual que vem de fora de nós, então é assim que nós também devemos seguir. Sim. Se queremos nos aperfeiçoar, vamos nos aperfeiçoar No Espírito. Uhum. Né? E a possibilidade de aperfeiçoamento no Espírito vem justamente a partir do momento que a gente conhece os frutos do Espírito. Uhum. E é isso que a gente deve perseguir e buscar uma vida de devoção perante Deus. Amém. Posso pegar esse dois aqui? Claro. Então, na verdade, o que acontece é que o que nós externamos para quem vê é tudo obra. O que vai depender é a origem. Porque se você está no Espírito, o que você fizer vem do Espírito. E é o Espírito que vai te mover, se é orgânico, bom e tudo mais. Se você não está no Espírito, o que você fizer vai vir da sua própria carne. E aí elas vão se manifestar através das suas luzes. Quer dizer, o que você manifesta é aquilo que você tem no seu interior. Pelos frutos conhecereis a árvore. Né? Se você manifestar uma boa vontade e os frutos, é porque você está cheio de Espírito. Se Sim. você não estiver cheio de Espírito, o que você vai manifestar é a carne, você querendo ou não. Sim, é o ensinamento de Cristo, né? A árvore boa não produz frutos maus e nem a árvore má produz frutos bons. Então a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, concluindo, e já terminando aqui com a aplicação também da nossa lição, parece haver uma incoerência entre o que a gente acabou de analisar, o que a gente acabou de ver no texto da carta de Paulo aos Gálatas, e o comportamento dos cristãos de modo geral. É certo que se todo cristão agisse como Paulo descreve, viveríamos em uma sociedade muito melhor. Né? Você imagina, se todo cristão que se declara cristão lá para o IBGE se comportasse, né, e vivesse nos frutos do Espírito, como o nosso país seria um país muito melhor. Né? Imagina se cada político que se diz cristão, né, vivesse de acordo com os frutos do Espírito, como seria melhor? Né? Se ele não governasse para si mesmo, mas para o povo, enfim. É melhor a gente não falar sobre isso para a gente não ficar triste. Então, por que razão existe essa incoerência? Né? O grande problema, e isso não é exclusivo dos nossos dias, é quando os cristãos querem viver de modo legalista, acreditando que o seu esforço é o que vai lhe garantir o ser amado por Deus. É muito difícil para nós, seres humanos, lidar com a graça. A gente tem dificuldade de lidar com a graça. Por quê? Porque a graça é de graça. E a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Porque, de modo geral, a gente quer tirar vantagem sobre tudo. Né? Tem um canal no YouTube de um rapaz que ele enche a mochila de coisas, de computador, telefone, fone de ouvido, e ele entrega na rua assim para a pessoa do nada. Ele pega uma pessoa na rua, chama e entrega para a pessoa. E tem gente que não aceita. Né? E aí depois ele pergunta para a pessoa, por que você não aceitou? Ah, porque eu achei que era roubado. Né? Porque a gente tem dificuldade de lidar com isso, de lidar com aquilo que é de graça, com um bem, né? Sem a gente ter que fazer alguma coisa, para a gente é uma coisa muito estranha, é muito esquisito para a gente. Então a gente tem essa dificuldade de lidar com a graça. Para nós é muito mais fácil acreditar que tudo depende do nosso esforço. Né? Nós temos a tendência de acreditar que nós vamos fazer melhor se fizermos sozinhos. Quem nunca? Né? Naquele trabalho de escola, aí tu cai naquele grupo ruim, cara. Aí tu pensa, não, vou fazer esse trabalho sozinho. Que tu pensa, não, é melhor fazer sozinho, faço melhor sozinho, porque a gente tem essa tendência, a gente acha que a gente é autossuficiente. E dessa maneira, a gente se torna como os Gálatas, a gente nega a obra da cruz, que é a máxima exposição da incapacidade do ser humano de viver uma vida justa sozinho. A obra da cruz, irmãos, ela é uma exposição da nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para o bem sozinhos, porque nós não conseguimos. Cristo veio ao mundo e sacrificou por aqueles a quem Ele ama, mas Ele não fez isso para que eles se tornassem autossuficientes ou autoconfiantes para seguir em frente e lutar sozinhos contra a natureza da carne. Né? Essa pregação dos coaches que a gente vê por aí, né? Cristo morreu por você e agora você é autossuficiente, você é isso, você é aquilo. Irmãos, nós somos miseráveis, pecadores. E ai de nós se não fosse pela pessoa de Cristo. A obra da cruz, ela veio para salvar os seus de si mesmos. Né? Para salvar aqueles a quem Ele quer da depravação total, da natureza da carne. A obra da cruz é uma obra de misericórdia, é uma obra de graça, é uma obra de amor. Não há meritocracia nisso. Né? Deus não fez nada porque nós merecemos. Então, enquanto o cristão acreditar que são os seus esforços que o levarão até Deus, isso lhe será motivo de vanglória e provocará inveja
aqueles que parecem ser mais santos aos seus olhos, é o que Paulo condena no verso 26, né? Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando que isso acontece? Quando a gente vive achando que são os nossos esforços que vão nos fazer dignos de alguma coisa. Então, se eu estou praticando muitas coisas e acho que isso me justifica diante de Deus, eu me vejo na condição de julgar aquele irmão que eu acho que faz menos. Aquele irmão ali está andando em pecado, hein? Não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Justamente. Ou aquele que que a gente julga ser mais santo, a gente fica preocupado, né? Querendo alcançar aquele irmão. Não, mas eu preciso fazer aquilo que ele está fazendo porque ele é mais santo. E a gente quer, achando que são as coisas que a gente faz, né? Que são essas obras que vão nos fazer dignos de alguma coisa. Mas foi somente por graça que Cristo veio ao mundo e morreu e ressuscitou e hoje está à direita de Deus, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Foi pela graça, irmãos, somente pela graça. Mas não só isso, Cristo ainda nos deu seu Espírito, o Espírito da verdade, como ele diz em João 16:13, para que todo aquele que nele crê ande em santidade e dê frutos. Portanto, a maneira correta de vencer a incoerência que se apresenta na nossa sociedade é viver uma vida cristã no Espírito. Como aprendemos na lição anterior, o Espírito passa a habitar em nós a partir do momento em que entregamos nossas vidas para Deus, e o que vai evidenciar a nossa fé são os frutos que nós damos. Pois quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É o que o apóstolo Paulo vai dizer no mesmo livro, na mesma carta de Gálatas, no capítulo 6, no verso 8, ainda falando sobre o que o pastor apontou aqui para a gente, sobre, vocês começaram no Espírito e agora semeiam na carne, e aqui ele diz, olha, o que semeia na carne, da carne colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Então, meus irmãos, nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela graça de Cristo e por sua misericórdia. E é através dessa misericórdia que nós alcançamos uma vida cheia do Espírito, porque Ele concede seu Espírito a nós, o que nos possibilita a viver uma vida que dá frutos. As nossas obras não nos salvam, mas os frutos do Espírito evidenciam a nossa salvação. Vou repetir, nossas obras não nos salvam, mas os frutos do Espírito evidenciam a nossa salvação. Porque, como Paulo disse, aqueles que vivem nas obras da carne não herdarão o reino de Deus, porque eles não são cristãos. Eles não são filhos de Deus. Mas aqueles que obedecem os preceitos do Senhor, aqueles que guardam seus mandamentos, esses serão salvos, porque, embora não sejamos salvos por obras, mas somos salvos para as boas obras, é o que diz Paulo aos Efésios. Então, os filhos de Deus entendem que as obras da carne foram vencidas na cruz por Cristo, portanto, nossas vidas agora devem ser vividas no Espírito, para que dessa forma possamos viver em santidade. Como dissemos, Cristo venceu todas essas obras da carne na cruz, né? A imoralidade sexual, a libertinagem, a idolatria, tudo foi vencido por Cristo na cruz. Então, não é condizente para nós, o povo de Deus hoje, viver praticando essas coisas, porque caso fizermos isso, estaremos anulando a obra de Cristo nas nossas vidas. Então temos que viver em santidade, irmãos, frutificando, produzindo frutos do Espírito. E a conclusão com a aplicação nos diz, uma igreja avivada não é uma igreja com muitos membros, muito barulho, mega produções ou com pregadores famosos. Uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito, é aquela que manifesta os frutos do Espírito através de seus membros. E nosso desejo nessa manhã é que essa seja a nossa oração. Que Cristo faça de nós cristãos autênticos que vivem na verdade do Evangelho e que, portanto, praticam os frutos do Espírito. Que possamos nos examinar e ver se de fato ainda estamos na fé, como Paulo diz em 2 Coríntios 13, verso 5, porque nunca é tarde, irmãos, para clamar ao Senhor, para que Ele nos capacite a viver uma vida cristã no Espírito. Amém? Então, que essa lição possa entrar no seu coração, né? Ainda estamos celebrando aqui o período de Pentecostes, onde a gente deseja receber um avivamento da parte de Deus, e esse é o avivamento, e nisso que consiste o avivamento, é nessa mudança, é quando a igreja ela produz frutos do Espírito, a ponto de impactar o ambiente em que ela vive, a sociedade em que ela vive, a ponto de se tornar uma referência de como deve se viver. Então a nossa oração é para que o Espírito Santo venha nos encher cada vez mais, para que a gente tenha a condição de viver e frutificar
as obras do Espírito. Amém? Amém, pastor? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra que acabamos de receber. Te exaltamos porque Tu és bom, misericordioso, compassivo e tem mais uma vez trazido ao nosso conhecimento, à nossa memória, muitas coisas que já sabemos, mas que esquecemos e com isso acabamos tropeçando no caminho. Ó Deus, pelo modo como nós deixamos de guardar aquilo que aprendemos na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses 4 domingos de entendimento, de aprendizado acerca do Espírito Santo, que as lições aprendidas permaneçam em nossos corações, que elas se transformem em atitudes, em ações concretas, ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor nos conduza no caminho reto, da Tua vontade, do Teu querer, dos Teus propósitos para nós. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor vença toda limitação que há em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos libertar de todas as cadeias, os grilhões que ainda nos amarram e nos prendem à velha natureza. Que o Senhor tire de nós, que o Senhor limpe o nosso interior, nos purifique com a ação purificadora do Teu Espírito agindo em nós, Senhor. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade em todas as coisas e andarmos no Espírito, Senhor, para não cumprirmos, ó Deus, as concupiscências da carne. Que o Senhor nos possa dar os recursos para isso, espirituais, ó Deus, os recursos de caráter, de personalidade, que o Senhor trabalhe naquilo que somos, na estrutura do nosso ser, naquilo que nós realmente somos lá no íntimo, para que essa transformação interior possa repercutir, Senhor, em obras que sejam realmente uma expressão da Tua glória, da Tua honra e que também façam bem ao nosso próximo. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.